Paz, irmãos. Vamos continuar com a leitura de Mateus, com os estudos sobre o livro de Mateus. E aqui a gente vai continuar falando sobre uma coisa maravilhosa que é o reino dos céus. A gente tem na nossa apostila o Ministério do Reino, que vai de Mateus 13, versículo 1 até o versículo 52, onde de várias formas o reino de Deus é revelado a nós. E a minha oração é para que essa palavra venha encher o coração dos irmãos, que esses estudos venham acrescentar na vida dos irmãos e que essas vidas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Que nós possamos viver o reino de Deus não só como expectativa do que virá, mas que o reino de Deus possa fazer diferença hoje nas nossas vidas. Amém? E depois do reino de Deus também nós vamos falar sobre Jesus sofrendo oposição dos homens e sendo confessado pelos seus. E vamos até finalizar o versículo 17. Capítulo 17. O reino de Deus no Antigo Testamento. Bem, o reino de Deus, ele não é somente quando Jesus vem, que ele explica o que é o reino de Deus, né, através de suas parábolas, nós já vimos muitas vezes. Mas antes disso, lá no livro de Isaías, antes de Jesus, o reino de Deus já havia sido profetizado. E nessas profecias diziam que os homens viveriam juntos e em paz. Então vamos ler aqui Isaías 2:4, que diz assim, é uma das profecias, né? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então aqui a gente vê que existirá paz, né, no futuro, no reino de Deus. Não existirá mais guerra. Também no capítulo 11, versículo 9 de Isaías, temos outra profecia aqui que diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que coisa linda, gente. Vocês estão aguardando aí o reino de Deus? Eu estou ansiosamente aguardando. E já estou procurando aqui o próximo versículo, que está no capítulo 65, 17. Diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então nós aguardamos, né? Essa manifestação do reino de Deus, futura e também presente. A manifestação do reino de Deus não é só eliminar os reinos perversos e encher a terra de justiça. Por que eu coloquei aqui esse trecho, né? Tinha-se a ideia anteriormente, antes de Jesus, que Deus eliminaria os reinos perversos e a terra seria cheia de justiça. Então, eles estavam criando a expectativa que o Messias viria e, como eu vou falar daqui a pouco no próximo slide, né, que ele já eliminasse esses reinos, enchesse a terra de justiça, mas não foi o que aconteceu quando Jesus veio. E a gente sabe disso, né? Inclusive João Batista, ele quis certificar-se que Jesus era o que seria enviado, porque realmente Jesus, aos olhos deles, não estava cumprindo aquilo que foi profetizado, né? Então eles não acreditaram, muitos deles não acreditaram que Jesus era o Messias. João Batista chegou ali a duvidar, né? O reino de Deus, ele é evidenciado pela pessoa e ministério de Jesus. Então, como a gente sabe que Jesus, né, ele é o Messias e que ele evidenciou o reino de Deus, a gente vai ver isso muito em Mateus. Então, a gente vai lá para o primeiro, que é em sua primeira mensagem, Mateus 4:17. Se os irmãos bem estão lembrados, em Mateus 4 a gente tem a tentação de Jesus, que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí depois, quando Jesus sai desse deserto, né, volta para Galileia, a gente tem a sua primeira mensagem. E qual é ela?
ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, aqui na primeira mensagem de Jesus, a gente já tem o reino dos céus evidenciado, por suas próprias palavras, né? Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele nos chama, ele nos faz esse convite de mudança de mente, de arrependimento. Em seu ensino, Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, antes, né, o que eles acreditavam? Que se a lei fosse cumprida, regra por regra, assim como os fariseus e os escribas se mostravam estar fazendo, aí as pessoas seriam salvas e conheceriam o reino de Deus, né? Mas Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder muito a dos escribas e fariseus, já denunciando ali que eles estavam errados do jeito que eles faziam tudo, né? Do jeito que ensinavam, do jeito que eles criam, aquilo ali estava errado. Então Jesus ensinou isso para as pessoas que estavam ali, né, em Mateus 5:20, que é o Sermão do Monte. Então, as pessoas que estavam ali ouvindo, Jesus já ensinou isso. Em suas obras, a gente vê Mateus 12:28. 12:28 diz assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus diz que o reino de Deus é chegado porque ele já está expulsando demônios através do Espírito de Deus, né? Porque aqui ele estava sendo acusado de expulsar demônios porque ele era parte dos demônios, ele era um demônio também. Então ele diz, eu estou anunciando o reino de Deus porque eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Então aqui ele faz isso, né? Em uma de suas obras, ele evidencia o reino de Deus dessa forma. Através das parábolas, a gente tem Mateus 13:11. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Nossa, desculpa, tá confuso isso aqui. Mas aqui é o quê? A explicação da parábola do semeador, né? O semeador foi lá, semeou as sementes em diferentes terras, em diferentes corações, e na boa terra a semente floresceu, né? Cresceu ali. Então ele diz assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Isso significa que aquele que tem a boa terra, que aceita a palavra de Deus, aquele reconhece o que é o reino de Deus. Aqueles que não têm a semente germinada, aqueles não vão entender, né, o que é o reino de Deus. Então ele usa uma parábola para falar sobre isso. O próximo ponto é em sua oração, Mateus 6:10. Voltar um pouquinho. Mateus 6:10 diz assim: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso aqui todo mundo conhece, né? A oração dominical. Então, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Então, quando Jesus explica, né, na oração, ele coloca uma frase como venha a nós o teu reino, significa que é algo importante para a gente pedir, né? Ele nos ensina a pedir a presença do reino de Deus em nós e que ele venha a nós, né, verdadeiramente. Na sua profecia, em Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículos 29 e 30, diz assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Então aqui a gente já tem, né, que o Pai, Deus Pai, ele confiou a Jesus um reino. Eu vou-lo confio. E aí no 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então aqui Jesus fala desse reino que foi confiado a ele pelo Pai, ou seja, esse reino é evidenciado mais uma vez por Jesus. E em sua promessa, Mateus
25, capítulo 31. Quando vier, essa é a parte do grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então aqui também, mais uma vez, né? Aqui é uma parte de profecia e promessa, né? Tá bem junto ali. Mas é a promessa de Deus, né? A promessa de Jesus que ele sentará no trono da sua glória, que haverá esse reino, né? Então, Jesus evidencia o reino de Deus em todas essas passagens que tem descritas aqui. O que é o reino? Reino de Deus ou reino dos céus, né? Nas palavras aqui, nas passagens que a gente leu, a gente pode ver os dois termos sendo usados. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Presente ou futuro. A gente evidencia o reino de Deus, o reino dos céus, de várias formas na palavra, na Bíblia, né? A gente tem algumas passagens que diz que a gente já entrou no reino de Deus, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente já vive no reino. E também o reino de Deus, ou o reino dos céus, é evidenciado como algo que nós vamos receber no futuro, né? É uma herança a receber. Então, no presente, a gente tem aqui a passagem de Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui diz que ele já fez isso, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente é liberado do reino das trevas. Libertado do reino das trevas. E aí ele nos transporta para o reino do seu Filho, né? Para o reino de Deus, o reino dos céus. Em Mateus 6:10 nós vimos, né, que é algo que devemos pedir para hoje, não só para o futuro, né? Venha a nós o teu reino, né? Venha a nós o teu reino hoje e também o futuro. A herança a receber, em Mateus 25:34. Mateus 25:34 diz assim, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Então aqui a gente vê que tem um rei, né, que vai dizer, né, no fim dos tempos: vindes, bendito do meu Pai, de meu Pai. Aqui é logo depois que ele explica que ele porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda, e que esse povo vai ser separado, né? Então a gente vê aqui que isso é uma herança a se receber no futuro, certo? Especificamente nessa passagem. Então pode ser tanto o reino, né, relacionado tanto ao que a gente vive no presente, quanto também o que a gente vai viver no futuro, no fim dos tempos, né? Aqui eu coloquei sobre as mudanças coletivas e as mudanças individuais. Continuando o que eu comecei no slide anterior, o que os fariseus, os escribas, o povo em geral, né, estava aguardando? Um líder político, né, um líder que lutaria pelo povo de Israel. Mas aí quando Jesus veio, né, aqui eu coloquei as imagens para especificar mais isso. Quando Jesus veio, ele disse outra coisa. Ele disse para mudar as suas mentes, né? Para arrepender-se. Então, a gente vê isso até hoje em dia. Por exemplo, o povo fica querendo colocar um líder político que vai mudar as expectativas daquele povo, né? Vai mudar toda a situação financeira da nação. Mas não é só isso, né? O povo precisa ser transformado individualmente, né? Porque o povo é um retrato do líder que ele tem. Então, se a gente precisa de um líder com essas características, a gente deve pensar primeiro o que a gente faz internamente, né? Quais as mudanças individuais que nós precisamos ter. Porque o problema de um país não é o seu líder, né? A gente precisa de um líder inteligente, né? Um líder que saiba conduzir o seu povo, sim, mas a gente precisa de mudança individual também, né? O povo precisa mudar sua mente, sua forma de pensar, né? Para não
se ao moldar aquele que está no seu exterior, vai ser transformado pelo poder de Deus. As parábolas anunciam o reino de Deus. Então aqui a gente começa realmente, né, a ver lá no Mateus 13, que é o que a gente precisava falar, dando continuidade no texto, várias parábolas apresentadas nessa ordem que eu coloquei aí para vocês. Tem a parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, da pérola, da rede e das coisas novas e velhas. Isso tudo de 13, no capítulo 13, do 1 até o 52. Então a primeira eu vou passar bem rapidamente, né? Só explicar rapidamente. Eu sei que os irmãos já conhecem muitas delas, ou todas elas, mas vamos ver. O do semeador, o semeador vem e planta sementes em 4 tipos de corações diferentes, né? A gente vê que os outros solos não são bons, então os corações não germinam, as plantas não crescem, né? Não dão frutos. E tem um coração bom, né? Esse tipo de solo bom, que aceita a semente germina, cresce e dá frutos. Aqui a gente tem 3 perspectivas aí das parábolas, né? Explicando o que o reino é. O reino ele é silencioso e discreto, ele é precioso e ele é exclusivo dos justos. Quando a gente diz silencioso e discreto, é porque a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e ali ela vai levar um tempo para germinar, né? Ela germina silenciosamente, ela cresce, ela dá os frutos. É diferente do povo do mundo, por exemplo, né? Aí a gente também tem a parábola do joio. Diz o que é essa parábola? Que não pode ser arrancado o joio do meio do trigo antes deles crescerem, né? Eles precisam daquele tempo crescendo juntos, e é assim que a gente fica no mundo, né? Crescendo junto com o mundo, mas não se misturando a ele. E aí no futuro, né, o reino de Deus é isso, essa separação, porque o reino de Deus ele é exclusivo dos justos. Então haverá essa separação, onde o trigo, que é mais pesado que o joio, né, vai ser peneirado, jogado para cima. Quando o vento bater, o joio vai ser levado e o trigo vai ficar na peneira. Então isso é o reino de Deus. O grão de mostarda nos fala sobre uma sementinha, a menor semente que há, né? É tão pequenininho que dá para ler. Ó. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então é uma coisa que é ali pequenininha, né? E depois ela cresce. Ela também é silenciosa e discreta, como a do semeador, né? Às vezes demora um pouco, mas a semente cresce. O fermento. A do fermento também é muito curta, eu vou ler aqui. Ó. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, ou tudo fermentado, né? Ela foi ali, escondeu o fermento na farinha, e aquela massa cresceu. Então, silenciosamente, mais uma vez, né? Aquela massa vai crescendo, 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 e quando vai ver, né, o reino de Deus está se expandindo. A parábola do tesouro escondido. Essa também é curta, deixa eu ver. Diz assim: ela é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, que é muito parecido da pérola, né? A pérola também, o homem que encontra, vende tudo para comprar essa pérola. Então a do tesouro escondido e da pérola são bem parecidas. E elas mostram a preciosidade do reino de Deus. Se você não estiver disposto a entregar tudo, toda a sua vida, tudo que você tem, todos os seus sentimentos por esse reino, você não entendeu o quanto ele é precioso ainda. Precisa entender o quanto o reino de Deus é precioso.
Na parábola da rede, a gente tem algo parecido com a parábola do joio, onde são pescadas muitas espécies de peixe e eles são separados. Os ruins são, né, lançados fora e os bons são aqueles ali, os justos, né? O que evidencia também que o reino de Deus é exclusivo dos justos. Haverá essa separação, né, dos justos e injustos no fim dos tempos. E a parábola das coisas novas e das coisas velhas também é muito parecida da rede do joio, porque haverá essa separação entre ali um homem vai separar algumas coisas, né, que tem em sua casa, algumas coisas novas e outras coisas velhas, assim como a gente faz a faxina às vezes, né? Aquela faxina que tem que separar o que não presta mais, ou que vai para doação e ficar com as coisas novas. Então assim será no reino de Deus, as coisas vão ser separadas. E aí Jesus anunciava o reino de Deus através das parábolas. Como entrar no reino? Né? Nós vimos aqui já em Mateus 5,20, que é um texto que se encontra no Sermão do Monte. Diz que, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Escribas e fariseus eram ótimos religiosos, né? Queriam seguir as leis ali, as regras, ponto por ponto, tudo certinho. Nem sempre faziam isso, né? Mas era essa a ideia deles de salvação. E aí Jesus diz que a nossa justiça deve exceder muito a dos escribas. Não só nesse versículo, mas como todo o capítulo 5 de Mateus, que é do Sermão do Monte. Ele fala de 5, 6, né? Ele fala sobre a forma correta, né? Como aquela lei deveria ser, né? Por que Moisés deixou aquela lei para as pessoas seguirem? Como seria o correto seguimento daquela lei? Então ele fala lá, por exemplo, na parte que Jesus completa o que foi dito aos antigos, né? O que a gente deve fazer sobre homicídio, adultério, juramentos, vingança. Então ali tem uma série de coisas, né, que eu já falei na aula anterior, acho que na segunda aula de reposição, tem lá o vídeo explicando todo o Sermão do Monte, certo? Muito bem, vamos para o próximo aqui. Agora a gente vai sair dessa parte do reino e vai começar a falar sobre Jesus sofrer oposição dos homens e ser confessado pelos seus. Aí começa em Mateus 13, 53 e vai até o final do capítulo 17. Então a gente vai vendo ponto a ponto, né? Se os irmãos estiverem com a Bíblia aí, podem seguir. Mateus 13, 53. Diz que Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Nessa passagem, Jesus ele está em sua terra, né? Mas os homens começam a perguntar, né? Não é ele o filho de Maria? Não é ele o filho de José, né? Como é que vocês estão falando que ele é o Salvador? A gente viu ele crescendo e tal. Então eles não creram. E aí Jesus deixa essa frase, né? Que é muito verdadeira. Não há profeta sem honra, senão em sua terra e em sua casa. Às vezes a gente tem pessoas que nos conheceram antes de aceitar Jesus, né? Eu tenho esse exemplo da minha vida, que a gente vivia de uma forma. E aí, depois disso, a gente passou, depois de acreditar em Jesus, né, de aceitar Jesus, nós passamos a viver de outra forma. E as pessoas cismam em nos julgar pelo nosso velho homem, né? Pelo que a gente fazia antes. Então, não que Jesus tivesse feito coisas erradas antes, né? Mas o povo achava ele uma pessoa comum, porque já estava vivendo ali com eles, né? Então ele não teve honra em sua terra. Aí depois, Mateus 14, de 1 a 12, a gente tem o relato da morte de João Batista, que é uma coisa complicada, né? Eu fico muito triste de ver como ele morreu assim, né? Porque ele morreu dizendo a verdade, dizendo o que devia ser dito. Ele disse a Herodes que ele não poderia ficar com a mulher de seu irmão. E aí ele tendo relacionamento com ela, ela pede que a filha, né,
a filha dançou lá para Herodes, ele ficou feliz com a situação, falou: me peça qualquer coisa e eu te darei. E a filha pergunta para a mãe: o que eu devo pedir? E a mãe diz para a filha para pedir a cabeça de João Batista. E é assim que ele morre, né? Porque tudo isso porque João dizia a verdade. E aqui eu coloquei um trecho disso, né? Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, né? Se referindo a Herodias. Então, às vezes é difícil, né, irmãos? A gente tem que falar a verdade e às vezes a verdade não nos vai trazer boas coisas aqui na terra, né? Mas o nosso galadão está nos céus. Então aí João sofreu na terra, mas ele foi de encontro com o Senhor, nós temos certeza disso. A primeira multiplicação de pães, Mateus 14, do 13 ao 21. Ali Jesus tinha atraído, né, uma grande multidão. Ele tinha acabado de receber a notícia que Jesus tinha sido morto, decapitado. Ele fica triste, né? Aí ele sai e a multidão vai seguindo ele. E ali tinham 5.000 homens, deixa eu ver se é isso, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E ali o povo ouvindo da sua mensagem, né? Depois de ouvir ali por várias horas, eles estavam com fome, não tinham alimento para comer e tinham somente 2 pães e 3 peixes. Eu sou ruim com número. Mentira, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E ali Jesus multiplicou, né? O povo comeu, se fartou e ainda sobraram 12 cestos cheios de alimento para aqueles homens, né? Aí foi recolhido. Tem uma série que a gente assiste, né? Que se chama The Chosen, que mostra como essa comida foi distribuída, né? Eu ficava pensando, por que sobraram 12 cestos? Será que tem algum significado, né? Aí lá no The Chosen mostra assim, que cada discípulo estava com um cesto distribuindo, né? Trabalhando. Aí estava distribuindo para o povo e aí aquela comida parou de se multiplicar nos cestos e aí sobraram 12, porque eles eram 12 distribuindo. Eu não sei se foi feito assim, né? É o que a série conta, mas eu achei muito interessante isso. Então Jesus ali foi a primeira multiplicação de pães e peixes, depois a gente vai ver outra, e essa foi voltada para os judeus, foi na terra de Israel mesmo, né? Para os judeus que houve aquela multiplicação. O próximo tópico que é abordado aqui é Jesus andando sobre o mar. Ali, os discípulos já tinham sido dispensados, o povo também, a multidão, né? Aí os discípulos estavam no barco, indo em direção a outra cidade, e aí aparece uma coisa estranha andando sobre as águas, né? Eles ficaram olhando, no relato de um outro livro diz que eles ficaram amedrontados, né, com a presença daquilo. Aí foram ver a Jesus. E aí Pedro, já naquela expectativa, me fala para ir junto de ti. Deixa eu ver aqui como é que é a frase. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus diz, vem. Pedro foi, primeiro ele teve coragem, né, e acreditou, mas depois ele começou a duvidar, como assim, né, tô andando sobre as águas, esse mar agitando, imagina o medo de Pedro. E aí ele foi lá, afundou e Jesus o resgatou. Então até Pedro, né, gente, que estava andando com Jesus ali, ele duvidou que aquilo poderia estar acontecendo, né, às vezes a gente duvida também. E que o Senhor possa ter misericórdia, agarrar na nossa mão quando a gente duvidar e nos chamar de volta, né? A próxima é Jesus em Genezaré. Diz que ali existiam muitos doentes, né, enfermos, e aí o povo ia aparecendo, muitas pessoas sempre, Jesus rodeado de multidões, e aqui diz que todos os que tocaram em suas vestes ficaram sãos. Né? E quando a gente toca nas vestes de Jesus, né, imagina, a gente se prostra. Então ali tem uma foto do homem prostrado, né? Que ele tinha acabado de tocar em sua veste e ficou curado. Então que nós possamos sempre nos prostrar ao Senhor também, seremos curados, né? Salvos,
Senhor, nos ajude. Jesus de Genezaré. Agora a gente tem Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Aqui a gente vê que Jesus sofre oposição dos homens, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles diziam, né, acusavam Jesus a todo tempo. Aqui, em particular nessa passagem, eles estão acusando os discípulos de não lavarem as mãos antes de comer. E aí Jesus, indignado com aquela situação, né, falou, nossa, quanta... Porque isso estava na lei deles, né? Era lei, era a religiosidade, né? Parte da religião. Tinha que lavar as mãos antes de comer, né? Aquilo foi deixado por Deus para o povo ter uma higiene básica, né? Para não ficar doente ao comer. Porque Deus se preocupava com todas as coisas. Então aquilo tinha sido, sim, deixado por Deus. Mas ali os fariseus vinham falar com Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos. E aí Jesus fica indignado, fala, como assim? Vocês fazem muitas coisas piores, né? E aqui, inclusive, ele diz uma passagem, né? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. Porque aqui eles faziam uma oferta para não ter que honrar pai e mãe. Enfim, eles davam todo um nó na lei para não ter que segui-la, né? E ficava buscando detalhes, né? Então, aqui Jesus diz que o povo honra ele com os lábios, mas não com o coração. O coração, na verdade, está longe, eles só estão seguindo um monte de regras, mas o coração nunca nem chegou perto do que Jesus pedia realmente, né, para eles fazerem. E é isso. A próxima passagem fala sobre a mulher cananeia. A mulher cananeia, ou mulher sírio-fenícia, vivia em uma região que não era dos judeus, né? Ela não era judia, então ela não era do povo que Jesus foi enviado para salvar. Então Jesus fala assim, que ele não foi enviado para ela, né? Para aquele povo, mas sim as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi enviado para esses. E a mulher lá, né, com toda a sua humildade, ela disse, não é bom tomar o pão dos filhos. Oh, mentira, ela não disse isso não. Ela falou assim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela estava se colocando ali como se ela fosse um cachorrinho, né? Que come ali da migalha. Então ela queria experimentar pelo menos um pouco do poder de Jesus. E aí Jesus diz que ela tinha uma fé grande, né? Grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E aí o que ela estava pedindo, que era para sua filha ser sã, e aí a filha dela ficou sã, graças à sua fé. E aqui a gente tem, assim como na parábola da rede, né? Onde foram pescados muitas espécies de peixes, e isso nos mostra como Jesus não veio, na verdade, só para os judeus, né? Ele veio para resgatar todo mundo, né? Como diz lá em Mateus 3,16, eu acho. Não lembro, na verdade. Mas Jesus veio para resgatar todo mundo, não só aqueles que eram judeus, né? Ele ajudou aí a mulher cananeia e na parábola da rede muitas espécies são pescadas, né? Então nós estamos envolvidos nisso aí. Depois do texto da mulher cananeia, nós temos Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. E nessa passagem nós vemos parecido com Jesus de Nazaré, né? Que muitas pessoas foram atrás dele e aí esse povo foi curado. Os aleijados, os coxos, os cegos, os mudos, os surdos, e o povo se maravilhava e glorificava a Deus de Israel. O que me faz lembrar da passagem do cego que foi curado, e o povo perguntava, mas quem pecou, ele ou seus pais, para ser cego, né? E aí Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram,
essa doença para mostrar a glória de Deus, para glorificar o Senhor. E ali eles estavam fazendo exatamente o que eles deviam fazer quando fossem curados, né? Eles glorificavam ao Deus de Israel por suas curas. Aí depois nós temos Mateus 15, 32, a segunda multiplicação de pães e peixes. Essa multiplicação é muito parecida com a primeira, né? A principal diferença dela é que essa é feita em terra não para alcançar os judeus, mas os gentios, né? A primeira multiplicação foi para os judeus e essa segunda é para os gentios, mas ela é muito parecida. Ao invés de 5 pães e 2 peixes, deixa eu ver se é isso mesmo, toda vez eu esqueço a quantidade, 5 pães e 2 peixes. Agora foram 7 pães e alguns peixes. E essa multiplicação alimentou 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E na primeira tinha sido 5.000. Mas o que é mais importante para a gente, né, ver nessa multiplicação é que como os judeus, né, eles estavam ali, participaram da multiplicação de pães e peixes, mas Jesus disse que eles só queriam se fartar, né, eles não estavam ali realmente pela palavra, eles queriam comer e se fartar. E aí Jesus vai lá e multiplica para os gentios. Então, nós somos alcançados, né? Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o aceitou. Certo? Jesus teve compaixão dessa gente. Os saduceus e os fariseus pedem um sinal do céu. É o nosso próximo tema. Aí a gente começa em Mateus capítulo 16. Aqui, os saduceus e fariseus, né, ficavam enchendo o saco de Jesus, porque não queria que ele ficasse ensinando o povo, né? Falava que ele estava ensinando errado, que ele não podia se dizer Deus, enfim. E aí eles ficavam, então manda um sinal, faz um sinal, né? E aí Jesus falou, né? Novamente, porque ele já tinha dado sinal, já tinha falado desse sinal. Mas aí ele falou primeiramente em Mateus 12. E agora ele fala novamente, o trecho que eu coloquei aqui embaixo. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Jonas que passou 3 dias ali na barriga do grande peixe, né? E Jesus que passaria 3 dias e depois ia ressuscitar. Então, ele falou, eu já disse o sinal, né? Vocês são geração má e adúltera, pedem o sinal, mas eu já disse qual vai ser o sinal. E é isso que acontece nessa passagem. Depois tem o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, de 5 a 12. Aqui Jesus fala para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos saduceus e fariseus. Mas aí os discípulos ficam se perguntando, como assim? Será que é porque a gente não trouxe pão e a gente não pode comer o pão deles, dessa terra? O que acontece, né? Como assim? Eles não entenderam. Mas na verdade o fermento aqui significa a doutrina deles, né? Assim como a gente viu a parábola do fermento, mas lá o fermento era algo bom, que a mulher escondia em 3 medidas de farinha e aí a massa crescia, era fermentada, levedada. Aqui o fermento dos saduceus fariseus, ele faz a mesma coisa, né? Ele entra no coração do homem, que são as mentiras, as doutrinas, né? Entra no coração do homem e também cresce no coração do homem. Mas aqui é de forma ruim, né? A gente vê que as doutrinas deles não eram certas. Então a gente tem essa passagem aí do fermento de novo. A confissão de Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aqui, Jesus queria saber quem o povo estava dizendo que ele era, né? Ele diz assim, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí os discípulos responderam que alguns falavam que ele era João Batista, outros Elias, Jeremias, um profeta. Mas aí Pedro disse quem ele realmente é, né? Quando Jesus pergunta, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus disse, bem-aventurado, né? És tu, Pedro. Por quê? Porque não foi carne e sangue que revelou, mas o Pai revelou, o Pai que está nos céus. E aí, aqui na imagem, a gente tem Jesus entregando chaves, né?
as chaves gigantescas na mão de Pedro. E aí a gente tem esse desenho também, não sei se os irmãos já viram, de Pedro segurando as chaves, né, no portão, um portal enorme que abre para os céus. Mas, na verdade, essa chave aí é o Evangelho, né? É isso que significa. Então, Jesus diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Então, aquele que ele evangelizar, né, usar essas chaves, né, evangelizadoras, falando de Jesus, de tudo que ele fez e que ele é o Salvador, essas pessoas serão ligadas ao céu, ligadas ao reino de Deus. E aqueles que rejeitarem as chaves, né, que rejeitarem o Evangelho, serão desligadas do reino de Deus. E é isso que acontece nessa passagem da Confissão de Pedro. Na próxima, Mateus 16, 21 a 23, nós temos Jesus predizendo sua morte e ressurreição. Aqui é a primeira vez, né, que aparece nos evangelhos dele falando sobre isso. Que ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. E aí acontece algo sério aqui, né, na questão de Pedro, que ele diz: não, Senhor, tenha compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Não vão matar o Senhor, né? E aí é quando Pedro é chamado de Satanás. Aí fala: arreda, Satanás, né? Sai fora. Ele diz assim: tu és para mim pedra de tropeço. E ele tinha acabado de dizer, de dar as chaves do reino, né? De falar que Pedro era importante e tal. E agora Pedro solta uma dessa, né? E aí Jesus o chama de Satanás, diz que ele é para ele pedra de tropeço, porque ele não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro estava preocupado com o fato de Jesus morrer ali, como se aquilo fosse acabar, né? O ministério fosse acabar porque Jesus morreu. E ele disse que ressuscitou também, mas Pedro ficou preocupado com aquilo. Ele falou: não é possível, isso não vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus falou: você não conhece as coisas dos céus, né? Só conhece as coisas da terra e só se preocupa com as coisas da terra. E muitas vezes nós somos como Pedro, né, irmãos? Nós ficamos preocupados com as coisas da terra. Mas se Jesus disse que vai acontecer, né? A gente tem que estar ligado nos céus. Então aqui ele foi disciplinado por Jesus, né? E aí depois a gente tem a passagem: o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Aí ele continuando, né? Logo depois de ter dito aquilo para Pedro, ele diz assim: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, que é o que eu coloquei aí no texto, né? Aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por causa de mim, achá-la-á. Então Jesus diz que nós não devemos ficar ligados nas coisas da terra, né? Devemos negar as nossas vontades, né? Porque muitas vezes as nossas vontades são as coisas da terra. A gente deve tomar a cruz, né? Pegar as nossas dificuldades e segui-lo, né? Confiar que ele tem o melhor para nós. E no finalzinho aqui desse trecho diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho de Deus no seu reino. Então ele estava dizendo que algumas das pessoas que ali estavam ouvindo, né, são os discípulos, eles veriam, né, Jesus morrendo, né, e depois ressuscitando, e Jesus reapareceria para eles ressurreto. Era isso que ele estava dizendo aqui. Aí no capítulo 17, nós temos a transfiguração. A transfiguração é bem legal. Pedro, Tiago e João, deixa eu ver se são esses três. Isso mesmo, Pedro, Tiago e João, eles subiram no monte com Jesus, né? E ali Jesus apareceu transfigurado. A sua face resplandecia como o sol, e as suas vestes eram brancas como a luz. E ali apareceram Moisés e Elias falando com Jesus, né? E aí tem um significado, né? Moisés e Elias, Moisés ali significava a lei e Elias os profetas. Então ali era como se fosse a completude da palavra, né? E Jesus
simbolizando o Novo Testamento, né? A salvação. Então, é isso que aparece ali naquela cena. E aí a gente tem Pedro dizendo, né? Sempre no ímpeto, né? Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei para aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Olha como Pedro estava ligado nas coisas da terra mesmo. Ele queria fazer ali tenda, gente. Imagina, as pessoas livres. Ele queria que ficasse ali. Mas é porque ele estava experimentando uma sensação que ele queria ter eternamente, né? Mas nessa dele querer que as pessoas ficassem ali, ele estava falando como ele pertencia àquela terra, né? Ao invés de falar, me leva com vocês, né? Eu quero ir para onde vocês estão indo. Ele queria fazer tenda para que os 3 ficassem ali. E aí eles, toda aquela glória, né? Que envolvia ali os 3, com aquela luz, eles acabaram caindo de bruços, também com grande medo, e aí Jesus disse, erguei-vos e não temais. E foi essa a passagem da transfiguração. Aí a gente tem a vinda de Elias. A vinda de Elias fala sobre uma profecia que havia sido dita em Malaquias 4:5, né? Que primeiro viria Elias para depois vir o Messias. E aí Jesus disse que Elias já veio, né? Elias veio e não o reconheceram, o trecho que eu coloquei aí. E aí depois eles entenderam, os discípulos entenderam que se falava sobre João Batista. Então o que veio foi o Espírito, o poder de Deus, né? Que veio sobre João Batista, assim como tinha vindo sobre Elias. Mas eles não tinham percebido que era João Batista. Então Jesus abriu os olhos ali e eles compreenderam que era João Batista que tinha vindo. Então Elias já tinha vindo e o Messias já poderia vir também, né? Que foi o caso que Jesus veio após o João Batista. A cura de um jovem possesso. Aqui a gente não vê muitas curas, né? Nesses capítulos que eu acabei de demonstrar aqui, mas aí a gente tem uma cura agora, que é do jovem possesso. Aí o que acontece? Esse menino, né, ele já tinha tentado, os discípulos já tinham tentado tirar o demônio desse menino. Mas aí eles chegaram para Jesus, a gente não sabe mais o que fazer, não está dando certo, a gente não está conseguindo curá-lo. Aí Jesus vai lá, né, com um peteleco, tira o demônio. E aí falou, vocês têm uma fé pequena, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês diriam para a montanha, passa daqui e vai para lá. Mas nem isso vocês têm, né? Vocês precisam de fé. E aí ele diz também que essa casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. A gente sabe que os discípulos não jejuavam, né? Porque o noivo estava com eles. Enquanto o noivo estivesse com os convidados não precisavam jejuar. Mas aquele demônio só seria expulso através de oração e de jejum. Avançando aqui para o versículo 22 do capítulo 17. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. A gente viu que ele predisse lá no capítulo 16 e aqui ele faz novamente no 17. Eles estavam reunidos na Galileia e aí ele diz, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Foi o que Jesus disse, né? Novamente, ele já tinha dito lá no capítulo 16, falou agora novamente no 17. Certo? E aí, o que aconteceu na última vez que ele falou isso, né? Pedro veio e falou, não faças isso. Aí Jesus falou, tenha misericórdia de ti, né? Aí Jesus falou, arreda Satanás. E agora a gente vê aqui que Pedro fica pianinho, né? Só diz que os discípulos se entristeceram grandemente. Parece que Pedro tinha aprendido a lição dele, né? Para não ficar duvidando do que Jesus disse. Jesus paga imposto, que é a última parte do capítulo 17. Aqui o que acontece, né? Vou ler aqui esse início. Tendo ele chegado a Cafarnaum,
Dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Perguntando sobre Jesus, né? Sim, respondeu ele. E ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus disse: Logo estão isentos os filhos. Então, Jesus, ele é o filho do rei, né? Então, os filhos estão isentos de impostos. Eles não precisariam pagar esse imposto das 2 dracmas por pessoa, né? Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então, Deus, através do peixe, né, proveu ali o pagamento do imposto, para que os homens não se escandalizassem, né? Mas não que ele precisaria pagar aquilo, né? Porque ele é o Filho de Deus. E foi isso, irmãos. Agora aqui eu tenho um mapa que eu gostaria de mostrar, porque eu gosto muito de entender onde ficam as regiões que eu estou lendo na Bíblia, né? E a gente tem muitas regiões dessas que eles atravessam o mar, né? A gente vê que Jesus andou sobre o mar e que muitos do que estava ocorrendo aqui nesses últimos capítulos que eu li aconteceu em volta do Mar da Galileia, né? O Mar da Galileia ele também pode ser chamado de Lago de Genezaré, porque fica na região ali de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, porque também tem uma região chamada Tiberíades, né? E da Galileia, porque tem a região da Galileia. Então, todos esses nomes se referem ao mesmo local. Esse local aí que tem um formato oval, que fica aí em uma região de Israel. Aí, eu quero que os irmãos acompanhem comigo nesse quadro as passagens de Mateus. Nós lemos o Mateus 13, 54, por exemplo. Vê se vocês acham. Mateus lá em cima, aí vai lá para o número 13, 54 a 58. Onde Jesus é rejeitado em sua cidade, Nazaré. Lembra que eu falei para os irmãos agora há pouco? Eu falei que Jesus não foi aceito, né, em sua região. O profeta não é profeta em sua região, né? A gente viu esse trecho lá. E aí no mapa a gente pode ver onde fica Nazaré. Ela é um pouco distante do Mar da Galileia, mas nem tanto também, né? E aí a gente tem a bolinha preta aí onde fica Nazaré, para a gente saber onde ocorreu aquilo. Aí, se a gente olhar mais abaixo, a gente tem a parte 14, do 1 ao 12, né? Que também foi contada aqui nessa aula, que foi a morte de João Batista. Então, isso aconteceu em Tiberíades. Se vocês olharem, Tiberíades, né? Pode olhar tanto no mapa verde aí, quanto no marrom ali embaixo. Tiberíades é uma região na beira-mar também, beira da Mar da Galileia. Então, ou Mar de Tiberíades, né? Então, foi ali que João Batista foi decapitado. Logo abaixo, a gente tem no 14, de 13 a 21, 2 lugares, né? Cafarnaum e um outro lugar ao lado do Mar da Galileia, onde aconteceram, os apóstolos voltam da pregação e Jesus alimenta 5.000 homens. Então ali também, próximo desse mar, foi que Jesus fez o milagre dos pães e peixes. Aí logo abaixo, né, a gente vê que o povo quer fazer de Jesus rei, ele anda sobre o mar e cura muitas pessoas, né? O mar que ele andou então foi esse mar aí, o Mar da Galileia. E em volta desse mar que foram acontecendo os milagres, as curas. No 15, Mateus 15, de 1 a 20, tradições invalidam a palavra de Deus. Né? Aqui aconteceu provavelmente em Cafarnaum. Dá pra gente ver onde fica Cafarnaum. Fica ali no mapa verde, fica mais a norte, né, do mar. Também lá em cima, nós temos a estrelinha. Foi ali que os religiosos falaram que os discípulos não estavam lavando a mão, que aquilo fazia parte da lei, tinha que lavar a mão antes de comer, né? Então foi ali que aquilo aconteceu.
A Fenícia teve a cura da mulher cirofenícia, ou a mulher cananeia, né? Que foi mais lá em cima. Estão vendo que as flechas vermelhas dão uma volta lá em cima, ali na região de Tiro, Sidom, ali é Fenícia. Então foi ali que ele curou a filha da mulher cirofenícia. Aí mais embaixo a gente tem ali Decápolis, né? A região de Dagara fica dentro de Decápolis, que eram 10 cidades, né, que se juntavam. Gadara, vocês vão se lembrar dos endemoniados gadarenos, onde os espíritos foram lançados, né, nos porcos, e os porcos pularam do precipício. A gente consegue até ver a imagem de alguns precipícios aí na região em Marrom, né, mais abaixo. A gente tem ali Gadara e a gente consegue ver os precipícios, né, provavelmente eles pularam dali, os porcos, né, pularam ao mar. Muito bem. Aí mais embaixo, ainda o último agora, né? É Mateus 15, 39 e 16, 4. Não dá sinal exceto de Jonas, né? Lá onde o pessoal ficou perguntando, dê-nos o sinal, dê-nos o sinal. E aí Jesus falou que era o de Jonas que eles teriam. Isso aconteceu em Magadã. E a gente vai ver Magadã deixa eu ver aqui, ó, no mapa marrom, lá embaixo, né? Ali próximo de Tiberíades até, né? A gente tem a região de Magadã, que foi onde aquilo aconteceu, que Jesus falou, não terão sinal, exceto de Jonas. Certo, irmãos? Então, esses são os acontecimentos que a gente viu agora. Espero que os irmãos tenham conseguido captar a mensagem, né? Aprender um pouco mais a palavra de Deus. O Senhor abençoe e aguardem a próxima, que é a aula do irmão Ricardo. Obrigada, boa semana para vocês.